Mais um Archimed Talk Show para falar de saúde de uma maneira descontraída e conhecer mais os profissionais de referência, que a gente muitas vezes sabe que eles têm grandes qualidades técnicas, mas a gente conhecer mais eles como, além da parte profissional, como também o ser humano, né, a pessoa. Hoje a gente está com uma convidada aqui muito especial, um especialista reconhecido de referência, que é a doutora Fernanda Aires, e eu quero agradecer, né, eu sei que ela é uma pessoa muito ocupada pelo tempo dela, né, aqui no Archimed Talk Show. Obrigado, doutora Fernanda Aires, pela presença. Obrigada, eu que agradeço, né, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Doutora Fernanda Aires, como é que começou essa história da medicina em si? Vem desde quando? Sempre quis ou foi aquela pessoa que quis ser várias coisas e acabou depois, não, vou fazer medicina? Como foi a história? Não, eu sempre quis, desde pequenininho, acho que eu tinha referência, eu não cheguei a ver meu avô atuando, né, então acabou que foi minha inspiração, sim, mas desde pequenininho eu escutava, às vezes, pacientes chegando até ele, me tratei com seu avô, ele era um médico muito bom, isso, aquilo, então aquilo ali foi criando realmente uma inspiração e eu sempre quis fazer medicina. A dermatologia já foi surgir já lá mais no quinto período, já quando a gente começa a pagar a disciplina, que aí eu me apaixonei, porque eu gostava da parte cirúrgica da dermatologia, eu gostava da parte clínica, que é tanto que desde quando que eu paguei a disciplina, eu comecei a acompanhar por fora, e aí eu fui me aprofundando já um pouco na graduação, essa especialidade, e às vezes, porque assim, a dermatologia acaba que é uma quando a gente fala de residência, é uma das mais concorridas, né? Atualmente, na minha época, já era. E eu sabendo da dificuldade, às vezes, eu tenho que pensar uma segunda opção, vai que não dá certo. Então, assim, eu gostava de outras áreas, mas eu não me via fazendo outras áreas. E até mesmo no dia, para me fazer as inscrições, eu disse, não, só queria dermatologia, então fui só colocando dermatologia, e ainda bem que deu certo para não ficar aquele outro clima, se eu tivesse feito isso ou aquilo, né? Então, foi uma especialidade que realmente conquistou meu coração e eu sou apaixonada. Uma coisa que eu acho interessante na dermatologia, eu não sei se é pré-requisito, mas você já tinha uma pele muito boa na época, é um pré-requisito para querer ser dermatologista? A gente acaba tendo afinidade, né? Às vezes as pessoas brincam, quem é o acadêmico de medicina acaba escolhendo a especialidade para se tratar, né? Mas eu tive oportunidades dentro mesmo da minha família com outras patologias dermatológicas, né? Psoríase, vitiligo, e aquilo ali você vai querendo se aprofundar naquelas doenças, sempre terminei gostando também de cuidar, de usar protetor solar, de usar às vezes um ácido, então desde da época que eu fazia medicina eu gostava também da área, né, de me tratar, e aí quando você começa a tratar mais cedo, você vai, só eu já não fui querendo mais pegar, então como você vai conhecendo os malefícios, e aí você já vai cuidando mais cedo, né, então acaba que isso vai refletindo no cuidado a longo prazo. Você falou de algumas doenças dermatológicas, que hoje, cada vez mais, né, as pessoas que não têm doenças dermatológicas só pensam que dermatologia é estética. Sim, né? É muito comum. E é interessante você contar na sua história que, na verdade, você teve ali a empatia, né, com seus familiares, né? A minha mãe também tem psoríase, né? Sim. E às vezes é uma doença que incomoda muito, né? E é interessante esse lado das doenças, né? Hoje a dermatologia, ela é gigante, né? Ela é gigantesca. Quando a gente fala a parte da clínica dermatológica, até as doenças estão crescendo cada vez mais, porque existe um grupo de doenças que a gente chama de psicossomáticas, que estão relacionadas com ansiedade, com estresse, que a gente sabe que no momento atual está lá em cima, né? E isso aflora, né? A gente costuma dizer que tem muita coisa no nosso organismo que vai se manifestar através da nossa pele. Então, tem pacientes que chegam com lesões de pele que depois a gente vai fazer diagnósticos de doenças que foram deflagradas autoimune por conta de estresse, ou mesmo a ansiedade que está provocando ou piorando aquelas lesões. Então, é uma gama, né? É muito, muito, muito grande, né? Essa parte clínica da dermatologia. E existe uma diversidade. Então, realmente, aí quando você vai para a parte cirúrgica, a parte estética, a parte pediátrica, a parte de imunológica, né, que aí tem mais uma interação aí com a parte de alergias também. Então, realmente, a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, né, quando a gente diz. Então, tudo que vai acontecer ali,
a gente vai estar tratando. É interessante, sim, abordar essa questão das alterações das patologias, né, psicológicas. Hoje, ansiedade é muito comum, depressão é muito comum, né? Sim. Eu observo muito isso, que eu sou endoscopista. Sim. Então a gente pergunta, você toma algum remédio? E é impressionante como pessoas hoje de 20 anos, 25 anos, eu não lembro, né, não vou falar na minha época não, parece coisa de gente velha, eu não sei. Os meus amigos adolescentes não tomavam medicamento, não tomavam. Né? E hoje em dia, com essa vida, também por causa das mídias sociais, mudou, né? A questão da pressão dos pares é um par que está lá em outro país que você nem conhece. A psoríase, ela piora também, né? Quais são outras doenças, por exemplo, que às vezes a pessoa não sabe que é psoríase. Então, quais são, assim, alguns sinais na pele que a pessoa que está em casa pode pensar assim, não, então isso pode estar piorando por causa da minha ansiedade, da depressão, que às vezes a pessoa não faz a relação. Não, né? a pessoa muitas vezes não faz a relação. Todas as doenças psicossomáticas, elas vão estar relacionadas com estresse e ansiedade. Né? As principais na dermatologia é a psoríase, o vitiligo ele também pode ser desencadeado, a alopecia areata, que é aquela queda de cabelo mais localizada ou pode ser mais generalizada, também está. A própria dermatite seborreica, que é uma doença teoricamente mais simples, muito mais comum no nosso dia a dia, né? Então, aquela caspa mesmo que tem alguns pacientes que têm tendência deles, são pioradas com estresse e ansiedade. Então, às vezes, até piora a questão, por exemplo, do tratamento. O tratamento fica mais resistente. A própria acne, às vezes, ela pode piorar, que é uma outra patologia super comum na dermatologia, né? Então, existe o que a gente chama aí, são mais relacionados a questões psiquiátricas, né? A dermatite factícia, então às vezes o paciente provoca lesão, autolesão na pele, por conta de algum distúrbio mesmo psicológico, desde uma ansiedade ou um distúrbio mais sério. Então isso também pode provocar, ou seja, não tem alteração nenhuma na pele que justifique, mas que é provocada por questão psicológica. Então, nesses casos, às vezes a gente até orienta o tratamento acompanhado junto com o psicólogo para ajudar no nosso tratamento dermatológico. Então, isso é muito comum. Porque às vezes ele deflagra, ou então às vezes ele pode piorar aquelas lesões. Então, quem tem alguma alteração dessa na pele, né, é procurar um dermatologista. Isso. E esse dermatologista, identificando que há um componente psicossomático ali, aí vai se aliar a outro tipo de profissional, né? Um psicólogo. Até porque também existem várias doenças que podem até gerar, como que a gente chama de ciclo vicioso, né? Aqueles pacientes que têm uma acne muito avançada, que têm lesões de pele no corpo todo de psoríase, por exemplo. Eles são, às vezes, provocados, desencadeados pelo estresse e ansiedade, mas aquilo ali vai gerar um impacto na autoestima desses pacientes que pode piorar o quadro psicológico. Então, o paciente já está mal, já está para baixo, com a autoestima lá embaixo. Ele pega e se olha no espelho, tá com aquelas lesões. Ou então está num ambiente que começa a perceber que as pessoas estão olhando de lado, com preconceito, de repente achar que pega lesão e tudo isso. Então, tudo isso vai refletir no psicológico desse paciente. Então, às vezes, por isso que eu falo, vai gerando um ciclo vicioso, porque o estresse piora aquelas lesões e aquelas lesões vão piorar o estresse do paciente. Como é a aparência mais comum da psoríase, só para quem está assistindo, se tiver essas lesões, isso pode ser psoríase, eu tenho que procurar um dermatologista. A lesão bem clássica mesmo são lesões avermelhadas e descamativas. Então, às vezes tem pacientes que têm mais um grau de vermelhidão, né? Às vezes é mais aquela descamação. Há localizações bem típicas, joelho, cotovelo, são regiões de dobras, porque são regiões de trauma, né? Então, são essas lesões, região perto do umbigo, região às vezes nas costas, são muito comuns. É difícil, às vezes, ter em região de rosto, né? Mas pode ter região de couro cabeludo, até em unha, confundindo até com micose de unha. É muito comum a gente pegar pacientes que estão tratando micose de unha, que na verdade é uma psoríase ungueal. E a psoríase, ela vale lembrar que ela não é só uma doença de pele, a gente já considera uma doença metabólica, né? Ela é mais sistêmica. Então, ela pode ter acometimento de articulações, então o paciente, às vezes, além das lesões de pele, vão ter alterações articulares, como dores, e aí essas inflamações cronicamente podem, inclusive, levar a deformidades de articulações. Quando o paciente tem psoríase grave, vai repercutir na parte do metabolismo dele, então ele vai ter mais chances de infarto, de doença aterosclerótica. Então, são doenças que, como eu falei, eles se manifestam na pele, mas que o paciente ele deve ter um acompanhamento conjunto, às vezes, com outros profissionais. Isso, lógico, que eu estou falando de psoríase, às vezes, mais graves, né, que tem um cometimento mais sistêmico.
Porque existe psoríase mais localizados, que aí você vai tratar com um tratamento meio tópico, com pomada, que não vai ter necessidade de um tratamento mais sistêmico, né? Você falou de fungo, né? Eu lembrei de um quando as pessoas sabem que você é médico, às vezes ficam perguntando coisas que não tem nada a ver. E às vezes outra especialidade. E uma vez, uma pessoa veio com um problema, que eu quero lhe perguntar a sua opinião, das mulheres que estão usando agora em gel. E outra coisa também que é o prolongamento de cílios. O gel, ele aumenta fungos nas unhas? Sim, aumenta. É porque essa pessoa diagnostiquei um fungo na unha e tratei e pedi para ela retirar, né? Mas ela, logo depois que começou a ficar boa da unha... colocou de novo. Né, produção? Na hora que começou a ficar boa da unha, já colocou de novo. Como é que você vê como dermatologista, tanto a parte de unha e esse não sei como é que fala, prolongamento de cílios. Tanto a questão de prolongamento de cílios, de alongamento de unhas, às vezes aquelas micropigmentações mais definitivas. Então, tem gente que está botando como se fossem batons definitivos, né? Coloração em lábios, sobrancelha, às vezes em cílios, né? É como se fosse aquele rímel definitivo, né? Tudo isso é mais por questão estética, a gente orienta muito os pacientes, porque tem os riscos, né? Então, tem riscos, por exemplo, de alergia ao material, no caso de cílios, no caso dessas pigmentações definitivas. No caso específico das unhas de gel, eles acabam danificando a matriz da unha, então aquela unha ela vai ficar mais frágil, vai ficar mais fraca, podendo deformidades futuras nas unhas, né? Ainda bem que a unha cresce, ela vai crescendo, só que o tratamento, por exemplo, quando cresce a unha, às vezes pode demorar 1 ano, é um tratamento bem prolongado. E como aquela unha fica ali em contato, que gera inflamação, ali se tem acúmulo de água, de umidade, de bactérias e fungo, ele pode sim ser um fator que predispõe, né? Então, diferente de quando você não tem. É a mesma coisa dos cílios, porque quem coloca os cílios tem que ter um cuidado de higienização, porque pode dar uma blefarite, pode dar uma dermatite de contato. Então, ali também pode inflamar. Você não pode estar passando muita maquiagem, muito rímel em cima do alongamento de cílio. Tem que ter um cuidado na hora da limpeza mais específico, porque senão vai acabar tirando e provocando então pode inflamar, né? A pálpebra, né? Porque mesmo aqueles que a gente usa postiços, que a gente coloca e tira no dia a dia, às vezes pode dar algum tipo de reação. Pode cair o cílio também, não pode? Se a inflamação for importante, pode cair até o cílio original. Digamos, do paciente, pode sim. E eu vejo isso como falando pelo lado da indústria, você está tornando aquele seu cliente eternamente dependente, porque você coloca o gel, a unha fica feia por baixo, ele se vê na obrigação de ficar cobrindo sempre. Da mesma coisa os cílios, cai o cílio, então acaba que é uma coisa, se você entrar, você pode não sair mais, né? Que é o que acontece também quando muita paciente coloca aqueles mega hair também, né? Que aquilo ali pode traumatizar ali a estrutura do fio, só que às vezes elas colocam para poder tentar cobrir uma desordem capilar que ela já tenha, mas aquilo ali também vai fragilizando, né? E aí a pessoa tenta tapar, mas não trata, né? Então, quando acontecer isso, porque muita gente pensa que dermatologia é só pele. Não. Mas a unha é um anexo, né? É cabelo, unha, pele, né? Então, nesses casos que a pessoa tiver um problema na unha por gel, ou no cílio, ou no cabelo, a dermatologia também atua, né? Atua também nessa parte. Tá. Né? E a dermatologia cirúrgica, onde é que entra hoje, assim, de cirúrgica, ela vai entrar toda naquele processo que a gente considera pequenas cirurgias, né? Os mais comuns é o câncer de pele, né? Porque a gente vive numa região que realmente é o maior câncer do mundo, né? Na verdade, em termos de número, né? E como a gente vive na região que é muito quente, as pessoas não usam protetor solar, então acaba que o número a gente atende todo dia pacientes com câncer de pele. E o tratamento de câncer de pele é cirúrgico, é você retirar aquela lesão, né? Sinais, né, de um modo gerais, então às vezes é mais quando o paciente se incomoda, então aí é mais questão estética mesmo, mas existem cistos que lesões benignas, mas se não tira pode inflamar, pode realmente incomodar, lipomas, tem vários tipos de tumores que são benignos também. Existem outros tumores malignos de pele sem ser o câncer de pele, mas é menos comum. O mais comum realmente é o câncer de pele, que é o que a gente faz no dia a dia. Na cirúrgica, uma coisa que também a gente faz bastante são biópsias de pele, porque às vezes mesmo na dermatologia clínica a gente precisa usar o recurso da biópsia para poder fazer o diagnóstico daquela lesão que está suspeita. Então é um outro procedimento que a gente acaba
fazendo bastante. Eu tenho também um fato anedótico aí de câncer de pele. É até um rapaz que faz parte do time do Ashmed, né? Geralmente eles sentavam de uma forma que quando eu entrava na sala eu sempre o via de frente. Aí um dia eles mudaram a posição de sentar e quando eu olhei aqui no pescoço dele tinha uma lesão. E era tão assim, a lesão, depois você vai falar como é que veio, eu disse, cara, isso aí é um câncer. Se Já tirou. tava bem típico, né? Bem típico, não, pra eu que sou endoscopista cirurgião ver é porque tava bem na cara, né? E ele tirou, então muita gente pode ter câncer, pode ter consequências graves, esse câncer pode metastatizar, né, que é ir para outros lugares, então quando é que eu devo suspeitar que ele diz assim, não, isso aqui foi porque eu machuquei, né? A pessoa fica associando com coisas que não tem nada a ver, né? Muito como é que ele pode identificar um sinal que você já tem que ficar preocupado? Isso. É muito comum a gente também receber paciente, era uma espinha que inflamou e virou um sinal. Não existe isso, né? Então, assim, toda lesão nova que aparecer tem que ser avaliada, toda lesão que está sendo machucada, que não está cicatrizando, tem que ser vista. Lesões que têm várias cores, ou então que não é regular, que a gente chama, né? Que tem como se fossem chanfaduras, que não é aquela lesão redondinha, bonitinha, então ela precisa realmente ser avaliada. Às vezes a gente bate o olho e já faz o diagnóstico, outras vezes a gente usa um dermatoscópio, que a gente consegue ver detalhes daquela lesão para estar indicando ou não a retirada. E aí precisa realmente fazer, né? Porque, como você falou, existe câncer de pele que pode sim dar metástase e realmente ir a óbito se não tratado. Porque geralmente ele não vai dar muitos sintomas. Os sintomas às vezes mais pela infecção secundária, que está machucando, que está sangrando, mas ele não vai doer, ele não vai sentir realmente sintomas, e aí, às vezes isso vai retardando o diagnóstico, se o paciente não vai se olhar e não for levantar a suspeita. Esse que eu vi, ele estava muito evidente porque ele realmente era todo heterogêneo e ele estava machucado. Sim. Né? Então era fácil de ver. Mas esse sinal, então, para a pessoa pensar que pode ser um câncer, é uma coisa de aparecimento recente. Não, o câncer ele pode surgir, inclusive, em cima de sinais que o paciente tem desde então, criança. se ele alterar um sinal que ele sempre teve, alterou, já tem que ficar alerta, né? Um sinal que você tem desde criança e, de repente, ele está mudando o aspecto, está mudando o formato, está mudando a coloração, está aparecendo machucado, aí a gente tem que avaliar. E quais são os lugares? Porque aqui em Teresina a gente tem um sol para cada um, né? Isso. Quais são os lugares mais comuns no corpo que o câncer de pele aparece? Os mais comuns, sem dúvida, são regiões que são mais fotoexpostas, né? Regiões que são expostas ao sol durante a vida daquele paciente, que é rosto, braços, às vezes a região de colo, né? Mas existe muita gente que, por exemplo, trabalha na lavoura sem blusa, então a gente vê. Quando a gente fala de melanoma, então nem sempre o melanoma ele vai aparecer em região que é exposta ao sol. Então é comum a gente encontrar melanoma às vezes em coxa, em região das costas. Então, mas em termos quantitativos, como o carcinoma base celular, que é o mais comum, ele é estreitamente ligado ao sol, que é o espinocelular, é mais em área fotoexposta. Então, em termos de frequência, vai ser nas áreas mais expostas. E é comum também a gente ver nesses pacientes, às vezes, alteração até de textura, do próprio fotoenvelhecimento mesmo. Se a gente pede para o paciente tirar a roupa e examinar, aquela região de abdômen, que é a região que é coberta, está ali lisinha, sem mancha, sem nada, e região do braço, do rosto, está com outras lesões, não é só o câncerzinho ali do nada, ao redor de pele sã. Não, você vê que aquela pele é uma pele que foi exposta ao sol. Interessante, tem não sei se você já viu é uma fotografia e tem um vídeo também, de uns caminhoneiros lá no Canadá, que é metade, que é a metade do rosto, porque o sol só pega assim, né? Como se traçasse uma linha, metade jovem, metade velho, né? Você vê. Exatamente. Um careca como eu, também tem que usar protetor na cabeça também, que às vezes a pessoa esquece da orelha, né? E não só quando a pessoa não tem, por exemplo, já está careca. Às vezes aquela rarefação, o paciente já tem que ter cuidado. Porque às vezes a pessoa, tem o cabelo que está protegendo. Pode usar spray, né? Porque é melhor, porque o de creme fica ruim estar aplicando em lugar que tem pelo, né? Mas tem como uma obrigação de ter, realmente passar, porque a gente pega vários casos. E a orelha também, né? As pessoas não passam na orelha, né? Às vezes dorso do pé, que as pessoas esquecem. Próprio pescoço, que às vezes a pessoa passa, aí tá aqui de blusa, mas não passa aqui nessa região e nessa região de trás.
Principalmente o homem que tem o cabelo mais curto, né? Porque a mulher às vezes tá o cabelo comprido, ele tá ali fazendo Cobre, aquela né? proteção. Mas é comum a gente pegar também nessa região cervical posterior. Que as pessoas hoje estão se preocupando muito em permanecer jovens, né? Sim. Tem alguma coisa que mantém a juventude mais do que o protetor solar? Ou seria que evitar o sol seria o mais importante? O protetor solar, sem dúvidas, é o principal, né? A questão do fotoenvelhecimento é bem nítido, né? Então, quanto mais se expor ao sol, isso realmente acelera o envelhecimento. Isso já é cientificamente comprovado. Tem muita questão genética e aí tem os outros fatores associados. A questão da alimentação, a questão de atividade física, a questão, às vezes, da parte hormonal, como é que anda. Então, tudo isso influencia se aquele paciente vai envelhecer de uma maneira mais rápida ou não, né? Então, questão de hábitos de vida realmente é muito importante, né? E aí a gente vai trabalhando, às vezes, com outros procedimentos para poder tentar retardar isso, né? Porque milagre não existe. É muito comum, às vezes, o paciente, eu vou fazer tal procedimento ali, vai durar quanto tempo, vai resolver logo e tudo. A gente vai estar brigando com a coisa que está continuando a acontecer. Como às vezes acontece com paciente que tem câncer de pele. Doutora, mas eu não pego sol. Você pode não pegar hoje. E quando você tinha 10, 11 anos, 15 anos, 20 anos de idade? Não, realmente eu pegava muito sol. Então, a mesma coisa. A gente está tratando um paciente, sei lá, que está com a ruga, que está com a flacidez hoje. E como que você foi... Aí quer que ali um mês você corrija todo o processo, que aí também não dá. Isso é uma coisa interessante, né? Eu já fiz o Botox, né? Que hoje é muito comum. Mas eu acho que eu já comecei tardiamente, ou não, né? Isso que eu quero lhe perguntar. Qual seria a idade ideal para começar a fazer o Botox? Não existe idade ideal porque vai depender de todos esses fatores. Às vezes eu pego paciente com 50 anos de idade que não tem ruga de expressão. Que às vezes você vai ali para aliviar, para modular, depende de raça também. Então a gente sabe que o paciente que tem a pele branca, ele envelhece mais rápido do que em comparação com o negro, né? Sim. Já tem pacientes que às vezes com 20, 21 anos de idade tem muita expressão, que marca bastante, e já começa a fazer de uma forma mais preventiva. Em relação, por exemplo, à questão de flacidez, a gente sabe, teoricamente, que a partir dos 30 anos, a degradação do colágeno se torna mais intensa. Mas não é necessariamente todo paciente com 30 anos que já tem que começar a fazer bioestimulador de colágeno, né? A gente vai analisar de acordo com a característica de cada paciente. Então, não existe um número ideal, porque outros fatores vão estar relacionados. Porque a minha esposa é mais nova do que eu, né? E é negra. Então, ela tem duas vantagens em relação a mim, né? O rosto dela é bem jovem. Eu já fiz o meu depois dos 45. Sim. E ela já faz antes, né? Tratamento para pele, né? Sim. Então, eu acredito que todos esses fatores aí, ela tá na vantagem, né? Então, assim, a pessoa que não... Vê se eu entendi direito, né? Uma pessoa que tem a pele praticamente sem rugas, ela mesmo assim pode fazer Botox ou ela esperaria? Pode, porque o Botox ele vai tratar a ruga dinâmica de expressão, que é aquela ruga que você faz no movimento. Então, às vezes o paciente está de repouso e ele não tem ruga nenhuma. Mas na hora que ele começa a fazer as expressões, cara de brava, levanta a sobrancelha, aí a gente começa a perceber que ela tem expressão muito forte. Então, a gente já tem que começar a fazer, porque aí, nesses casos, a gente consegue que a ruga não apareça, né? Então, seria o tratamento ideal. Quando o paciente já nos procura, que tem aquela ruga de bravo bem forte, bem profunda, ou então já está muito marcada, aí, às vezes, o Botox sozinho não vai ser um tratamento único. A gente precisa fazer o Botox, porque tem que tirar aquela força daquele músculo, mas vai precisar acrescentar algum outro procedimento, porque o paciente com efeito do Botox, aquela ruga vai continuar ali. Então, o ideal é realmente quando a ruga não está aparecendo, não está ainda fixa, né? Outra coisa que eu vejo com preocupação, não por ser médico, né? Não estou defendendo a classe. Sim. Mas hoje tem muita gente outros profissionais fazendo Botox. Sim. E Botox não é uma coisa corriqueira, porque, por exemplo, se você fizer exagerar, você pode ter cair uma pitose, pálpebra, né, que é a pitose, você pode às vezes fica com o rosto muito congelado, né, você fica sem expressão nenhuma. E eu sei que... Às vezes pode pegar músculos que a gente não quer, o sorriso, aí fica com o sorriso torto. Porque a diferença do médico é que o médico estudou anatomia por vários semestres, né? E o dermatologista, ele vai ter um treinamento específico para isso, para localizar, né? Qual seria
assim, o que é que um profissional médico, ele tem um treinamento muito mais longo, né? Isso. Quais são as consequências, por exemplo, de um botox mal aplicado, né? Que a gente até já falou. Os principais são esses mesmo. Às vezes até infecções locais a gente já viu ocorrer, né? Os mais comuns são a questão mesmo da pitose. Que é cair a pálpebra, né? Que é cair a pálpebra. É a questão do sorriso torto, é comum também acontecer. Lacrimejar também, porque... Lacrimejar pode acontecer, né? Porque quando você pega músculos da região ocular, resultados desarmônicos, né? Que também não deixa de ser um resultado, porque você tem que ver como um todo. São os principais, né? Quando a gente vai para outra parte de injetáveis, de ácido hialurônico, bioestimuladores, aí também a gente vai ter, como é mais profunda, em outras localizações que a gente coloca, aí tem outros mais efeitos, às vezes até mais graves, né, que a gente vê. Eu vou falar uma coisa, você não pode falar, mas eu posso. que eu chamo de demonização facial. Que é aquele pessoal todos com a mesma cara. Isso. Né? Como é que você vê esses procedimentos? Há um exagero de tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso. De não ter um estudo, né? Porque quem vai fazer isso tem que saber de harmonia facial. Isso. Ele vai estudar um monte de coisa, né? O que é que, por exemplo, o dermatologista que faz isso, qual é a diferença que ele tem que ter do ponto de vista até de conhecimento da harmonia, para ser realmente uma harmonização e não uma demonização facial? É a questão do senso estético do profissional. Isso vale, eu acho que para a dermatologia e vale para a cirurgia plástica, né? Tá. Então, do mesmo jeito que às vezes tem médicos que são conhecidos por, às vezes, exagerar, botar uma quantidade muito grande, às vezes, no caso da cirurgia, os seios muito volumosos, ou então aquela lipo bem agressiva, aí às vezes a pessoa já fica até conhecida, fulano é mais conservador, cicrano é mais... gosta de botar mais coisas, então você vai acabar atraindo o perfil de paciente, né? Eu sou muito do envelhecimento mais natural, então eu gosto de resultados naturais, por isso que eu não gosto do termo harmonização facial. Quando o paciente pergunta, a doutora faz uma harmonização, eu costumo dizer que não, porque na verdade eu gerencio o envelhecimento daquele paciente, então vou tentar fornecer de uma maneira que fique natural, porque muitas vezes o paciente que procura de harmonização facial, ele está querendo algo que a gente não vai conseguir entregar para ele. É o nariz, é o perfil do artista, daquilo que não vai caber no biotipo daquele paciente. E aí é nisso que às vezes os pacientes acabam exagerando demais, querendo botar procedimento por cima de procedimento em busca de uma perfeição, que ninguém vai ser perfeito, todo mundo vai ter um defeito, né? Então, que é a questão do mal também de hoje da rede social, que tem os filtros, né? Que a pessoa pensa que os filtros são verdade, né? Aí as pessoas ficam querendo atingir aquele objetivo, e se realmente o profissional não for capaz de orientar, às vezes eles vão indo, e daqui a pouco é o que está acontecendo, um movimento inverso, né? Que a gente já está vendo bastante em rede social e nos consultórios também. Hoje em dia, os pacientes até que estão mais medrosos em relação à questão de quantidade, né? E estão procurando mais tirar aqueles produtos que colocaram anteriormente em excesso. Né? E também tem a questão do dismorfismo, a pessoa se vê de uma forma que, às vezes, é até psiquiátrico. Sim. Né? Então, e o profissional tem que ter a responsabilidade também de ver a expectativa e a realidade, né? Identificar isso. Né? Então, isso é muito mais do que só a dermato em si, só a cirurgia plástica. A pessoa tem que ter o bom senso, né? Porque a gente pega paciente do mesmo jeito que, às vezes, o endócrino, que acompanha paciente que, às vezes, tem bulimia, né? Que tá magrinha ali, mas quer emagrecer, não sei o quê. A gente pega pacientes que, às vezes, não tem defeito, não tem necessidade de estar fazendo nenhum tipo de procedimento e quer como um dismorfismo mesmo, corporal ou facial, né? Então, a gente precisa identificar para não estar fazendo de forma exagerada nesses pacientes, provocando, às vezes, até mais mal do que bem para esses pacientes. É porque a internet trouxe várias doenças, né? Assim, não é que ela trouxe, é porque antes as pessoas não se comparavam tanto, as pessoas se comparavam com o vizinho, com aquela pessoa que via no clube, né? Era ao vivo. Hoje não, dependendo do ângulo, porque mulher sabe muito mais disso, dependendo do ângulo que ela tire foto, o corpo fica de um jeito, diferente. O filtro. Então hoje você tem a anorexia, que é o pessoal que quer ser magro demais, a vigorexia, nos homens querendo ficar cada vez mais musculosos, tomando testosterona. Isso. E a questão do dismorfismo também, que a pessoa se vê
diferente porque ela se compara com a cor que não existe. Exatamente. Né? Então você quer uma realidade que, na verdade, nem aquela pessoa não tem. Que às vezes ela é só o filtro que está postando. É só o filtro. E às vezes tem pessoas que têm belezas inatingíveis, não Sim, adianta. não adianta. Não adianta eu querer parecer com o Brad Pitt, não vou parecer. O cara nasceu daquele jeito. É a pessoa querer ser igual a Angelina Jolie. Não Porque dá, tem algumas né? coisas que você consegue melhorar, né, com os procedimentos, mas tem outras, principalmente quando faz parte da estrutura óssea do paciente, que não tem como, né? Que você vai começar a botar muito produto ali e não vai conseguir atingir aquele resultado, porque faz parte do biotipo da pessoa, de cada um. A gente vai mostrar agora uma pergunta, né, do pessoal aí da rua sobre algumas coisas de dermatologia. Vai lá, produção. E no quadro Pergunte ao Doutor de hoje, vemos as ruas da capital do Piauí para saber se os teresinenses fariam peeling de ouro na pele. Será? Você faria? Você faria peeling de ouro na pele? Peeling de ouro? Sim, com certeza, faria. Você acha que um procedimento desse tem um valor de quanto, mais ou menos? Dependendo do local, da região, eu acho que é um pouquinho salgado esse valor aí, esse procedimento. Você sabe o que é peeling de ouro? Não. Se eu te disser que é um procedimento estético para a pele, você faria? Acho que não. Por quê? Nossa, eu não sei nem dizer, porque eu tenho que saber mais sobre o que é. Giovana, você sabe o que é peeling de ouro? Sei não. Você imagina qual é a parte do corpo em que é feito o peeling de ouro? Não imagino onde seja. Se eu te disser que é feito no rosto, como máscara para tratamento facial, você faria? É tratamento, né? Eu já escutei sobre isso, né? Você sabe, em média, quanto custa um procedimento desse? Quer chutar mais ou menos o valor? Acho que pode ser 30 até 50 mil. Esses peeling de ouro, né? De 30 a 50 mil, só o Elon Musk. E as mulheres que estiverem vivendo com ele só. É outra pessoa não dá pra fazer, não. Doutora, porque tem alguns procedimentos que o leigo, ele estranha, né? Sim. Como seria... Primeiro, o que é peeling, né? E os materiais, e por que peeling de ouro? Né? Não. Eu também não sabia que existia peeling de ouro. O peeling, na verdade, são procedimentos que a gente utiliza substâncias químicas, né? Existem os peelings físicos também, mas os mais comuns são o peeling químico, que a gente utiliza substâncias químicas para promover a descamação da pele. Aí existe desde peelings que a gente chama superficiais, que vai promover a descamação sólida epidérmica, aquela camada mais superficial da pele, até peelings médios e até os profundos, que aí vai descamar todas as camadas da pele, que é o fenol, que aí também teve muito recentemente na mídia, que aí acaba sendo muito conhecido também, né? E aí, dependendo da substância, às vezes vão surgindo nomes para esses peelings, né? Porque às vezes o médico não usa só um determinado ácido ou só uma determinada substância. Uhum. Às vezes eu estou ali fazendo um procedimento que eu estou associando um produto, o paciente tem acne, tem mancha, tem ruga fina. Aí ali eu vou fazer uma mescla de ácidos para poder estar fazendo o protocolo daquele paciente. Então, às vezes, cada profissional, cada clínica vai criando protocolos, né? E vai associando substâncias e, às vezes, vai dando nomes para aqueles peelings. Então, no caso do peeling de ouro é isso, é a associação de substância. Tem ouro mesmo? Não, tem não. É só porque geralmente a máscara tem aquele aspecto mais amarelado, né? E aí dá esse nome. E o peeling de ouro geralmente é um peeling mais superficial. Então ele não costuma ter muitas contraindicações, então é um peeling mais tranquilo, né? Então quem deve procurar fazer peeling? Que tem o que na pele? Geralmente quem tem acne é interessante, paciente que tem, para melhorar a textura da pele, quem tem cravos, quem tem manchas, então alguns tipos de manchas só vai sair mais com laser, né? Mas ele melhora. Ruguinhas finas também vão melhorar. Em algumas situações não vai ser só uma sessão do peeling, né? No caso dos peelings mais profundos, aí é aquele fotoenvelhecimento mais severo, mais grave, aquelas rugas mais profundas, que o peeling profundo, ele é o padrão ouro do tratamento de qualquer dessa parte de dermatologia estética. O problema é que, como tem os riscos, tem a questão do que a gente chama de downtime, né? Que é o tempo pós-procedimento, que às vezes pode durar até 3 meses a vermelhidão.
acaba que não é um procedimento para ser feito no dia a dia, né? E aí, por conta disso, vão surgindo as tecnologias, os lasers, os aparelhos, que vai tentando chegar no resultado do peeling de fenol, do peeling mais profundo, mas que com menos riscos, com a recuperação mais rápida, né? Para poder conseguir aquele efeito. Como vai tirar a pele, né? Que é como se fosse trocar a pele, é isso? É como se fosse trocar a pele, é como se fosse uma queimadura controlada. E como são os cuidados após isso aí, né? Porque vai ficar exposto. Sim, aí vai depender da profundidade do peeling, né? Cada peeling vai ter as recomendações do pós. Os peelings superficiais, geralmente a gente orienta hidratação e proteção solar. O mais importante é não ficar puxando aquelas casquinhas, porque no momento da descamação, às vezes os pacientes ficam querendo arrancar. À medida que vai aprofundando o peeling médio, peeling profundo, não é aquela pelezinha fina que vai soltando, é uma pele mais grossa, né? Então são crochas, são cascas mais grossas, que se você fica puxando ali, vai ferir. E ali tem que segurar mesmo. Tem que segurar, tem que deixar mesmo o próprio organismo ir cicatrizando, utilizar medicações adequadas, aí vai depender muito do tipo de peeling, e o principal é evitar pegar sol. Porque às vezes, se o paciente não tem cuidado, não faz com um profissional adequado, se é feito de uma maneira inadequada, pode deixar até cicatrizes no rosto. Ou seja, piorar, né? Pode piorar. E aí o tratamento de cicatrizes, aí que a gente também faz tratamento de cicatrizes, né? Só que eu costumo falar, cicatriz a gente trata melhor o aspecto, você pode até usar uma maquiagem e não ver aquela cicatriz. Mas a pele nunca vai ficar lisinha como se não tivesse tido nada. Como a gente vive num estado, né, numa cidade com muito sol, há alguns meses no ano que é mais adequado fazer o peeling ou pode fazer qualquer mês? Não, os mais profundos, os lasers mais profundos, a gente recomenda sempre mais no primeiro semestre, porque segundo semestre... No BRO não, né? Não que não possa fazer, pode fazer, dá para fazer, mas é com aquele cuidado eixo. O paciente saiu da clínica, vai ficar dentro de casa, não vai estar indo trabalhar, não vai estar no dia a dia. Aí é mais difícil, né? Aí é mais difícil. Aqueles meses chuvosos talvez seja mais adequado. Seja mais fácil. Porque às vezes até para você pegar o carro ali, o sol já está muito intenso, né? Mas então não é que você não possa fazer no segundo semestre. Pode, mas é mais tranquilo fazer no primeiro, porque vai exigir um cuidado a mais no segundo semestre. Tá. Dermatologia é um assunto aí que é apaixonante, né? Até porque hoje a gente quer permanecer jovem, né? Permanecer jovem daqui para baixo é mais fácil do que daqui para cima, né? Porque daqui para baixo você faz exercício, você faz dieta, né? Mas a gente acaba tratando muito essa parte corporal também, né? Porque as pessoas focam muito na questão do rosto e aí começa a perceber que, não, às vezes eu tô com o rosto maravilhoso, aí começa a olhar pro pescoço, aquela pescoço mais enrugado, as mãos. A mão é que as mãos entrega a idade, às vezes. É muito comum, porque as mãos pode provocar manchas, pode provocar aquela atrofia, então aquela fica as veias aparecendo mais, então aquele aspecto mais envelhecido. Então a gente também faz tratamento corporal, então a gente também usa os bioestimuladores, usa as tecnologias, os lasers, ultraforme, então a gente também usa, né, para flacidez às vezes de abdômen, para o glúteo, para melhorar a celulite, então também tem muito procedimento para essa região corporal. Na hora que falou em flacidez eu já puxei a barriga para dentro. Vamos ver aqui uma dúvida da mulherada, né, sobre dermatologia. Vai lá, produção. Para o meu tom de pele, qual o fator do protetor solar que você me indicaria? Quais são os cuidados mais eficazes para prevenir o envelhecimento precoce da pele? A questão do tom de pele, né, do fator de proteção, quando a gente vai olhar o protetor solar, a gente sempre vê aquele FPS, né, 30, 60, 90, né? Aquilo ali diz muito a respeito do fator de proteção em relação à radiação ultravioleta B, que é o que queima a pele. Porque ali é um índice que a indústria coloca para ver a quantidade mínima necessária para promover o eritema. Que quando você fica exposto ao sol, se você está sem protetor solar, demora porque você vai começar a ficar mais avermelhado, né? Começa a ter a queimadura, né? E aí, se você não ter cuidado, pode ter insolação. Então, para paciente, por exemplo, o fototipo dela, que é um pouco mais alto, um fator de proteção 30 já seria suficiente, né? Paciente com a pele mais branca, eu geralmente digo 50, 60, um fator de proteção maior. E depende também muito de como é o dia a dia daquele paciente. Eu chego aqui num ambiente totalmente fechado, que eu costumo sempre falar, ambiente de sombra é aquele ambiente que você não consegue ver a luz do sol. Aqui, por exemplo, não tem. Mas se você está dentro de carro, está num ambiente que é só a sombrinha, essa história de barraca de praia, né? Que você está ali você também está recebendo radiação solar.
Por isso que tem pacientes que às vezes vai para a praia, não, eu só fiquei na barraca e voltei queimado. Porque ali tem reflexo, na areia, na neve também ocorre, então não é 100% protegido. Então ali tem que ter realmente o uso de protetor solar. A questão da reaplicação depende, se o paciente trabalha exposto ao sol, tem que estar reaplicando a cada 2 horas. E não esquecer de áreas especiais, né, que é, como a gente já falou, orelha, mãos, dorso de pés, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo e tem queimaduras nesses locais. Outra pergunta que é uma dúvida mesmo. Lâmpadas, né? Porque tudo bem, hoje tem muito a lâmpada de LED, Sim. né? Eu não sei se essas lâmpadas, tem algum tipo de lâmpada que também emite raio ultravioleta, o celular, por exemplo? Tem algum? Porque eu comecei a falar, aí o FPS é relacionado à radiação ultravioleta B. Aí existe, principalmente os protetores mais modernos, que tem assim, tem um PPD, né, que é tensão em forma de cruzes. Esse está relacionado à radiação ultravioleta A, que é o que está mais associado à questão de envelhecimento, que também pode estar relacionado a câncer de pele, né? E tem a luz visível, que é essas luzes de celular, do dia a dia, de televisão, né? Que em algumas, a luz visível, ela não vai estar relacionada à questão de câncer de pele, mas ela pode afetar algumas doenças dermatológicas, como melasma, aqueles pacientes que têm uma fotossensibilidade, pode sentir um pouco mais, né? Lógico que vai depender do tempo de exposição, não é? Eu estou bem que exposta num determinado momento que aquilo ali vai me provocar um melasma ou provocar outro tipo de lesão, não. E é por isso que, nesses casos, a gente indica os protetores solares de amplo espectro, que é aquele que tem FPS bom, PPD bom e proteção contra a luz visível, que hoje no mercado tem uma infinidade, né? Vamos ver mais umas perguntas aí, umas dúvidas. A melhor forma de se tratar o melasma? Doutora Fernanda Aires, me tire uma dúvida. Em relação ao protetor solar, ele é correto passar quantas vezes por dia? A primeira perguntou do melasma, né? Que ela é muito tímida, mas perguntou. O melasma, ele atinge muitas pessoas, né? Principalmente mulheres, mas atinge homens também. É a doença bem... Não chamo de doença, né? Chamo uma desordem, né? Porque ela não chega... Porque afeta a autoestima, mas não chega a provocar algum tipo de sintoma, né? Ela é bem desafiadora porque ela é multifatorial. Então, ela não é fácil de tratar, ela não tem cura, né? A gente não fala em cura, a gente fala em controle. Protetor solar, no caso, é essencial, né? Não adianta usar só clareadores, hoje a gente sabe que ela não é só como se fosse uma alteração de pigmento da pele, existem outros fatores relacionados, então ela precisa de um acompanhamento, não tem como a gente indicar um produto e pronto, o melasma vai-se embora, não existe isso. Não existe milagre para melasma, né? Então realmente tem que ser, uma doença de controle crônico, né? Eu tenho melasma, né? Que só não afetou a autoestima, que eu tô me achando mais bonita cada dia. Mas tem um melasma aqui, é bem difícil mesmo. Bem e eu difícil. só notei quando já tava bem, porque ele vai ficando uma coloração bem escuro. Aí quando eu comecei a tratar, né? Passar alguns produtos lá, evitar mais o sol. Sim, realmente passar o protetor solar como parte do meu cotidiano. Aí deu uma amenizada, né? Mas até a alimentação, né? Ele inflama, né? Ele inflama, e principalmente aqueles que têm componente vascular. Aí não é só alimentação, tem da questão da microbiota, pacientes que têm alguma desordem inflamatória, então pode piorar. Tem a parte hormonal, que por isso que é comum o melasma aparecer durante a gravidez, né? O melasma gravídico, né? Gravídico, que antigamente era associado à gravidez, né? Hoje em dia que a gente sabe que não, né? Hoje em dia é comum também, porque tem muitos pacientes que fazem terapia de reposição hormonal, então o melasma aparecer após, às vezes, 40, 50 anos, então às vezes tem paciente que nunca teve na vida, e aí, quando chega nessa faixa etária, que começa a fazer algum tipo de reposição hormonal, vem e deflagra o melasma, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado no paciente. Então, não é um tratamento simples, porque envolve muitas coisas. Mas o protetor solar é fundamental. Então, às vezes, o paciente não está tratando nada. Usa o protetor solar e já consegue dar uma segurada, pelo menos para não piorar esse melasma. Mais uma vez, a segunda garota aqui falou da frequência, né? Da frequência. Eu até comentei, vai depender do dia a dia. O ideal, você está exposto ao sol, é de 2 em 2 horas, né? Principalmente se for entrar em mar, piscina, essas outras coisas. Se o paciente trabalha num ambiente totalmente fechado, você aplica para ir para o trabalho. Quando é ali meio-dia, você reaplica quando vai realmente se expor. Você dentro do ambiente fechado não precisa estar reaplicando de 2 em 2 horas.
Outra coisa que é interessante também é aquele microagulhamento, né? Sim. Não sabia, né? Depois eu aprendi o bigode chinês, né? Uhum. O que o pessoal chama de um pezinho de galinha. Sim. Né? Esses microagulhamentos, né? Eles fazem o quê? Né? E quais são as situações que a gente deve usar? É profilática? É para antes de aparecer as rugas, depois? O microagulhamento, ele também vai ter várias profundidades, né? Ele pode fazer tanto com aparelhos específicos ou associados a outras tecnologias. Então, é como o nome fala, são microagulhas que vão penetrando na pele e vai provocar a reestruturação do colágeno naquela região, melhorando flacidez, cicatrizes, né? Textura de pele, então é muito indicada para cicatriz de acne, né? Tem resultados bons. Para cicatrizes de um modo geral, cicatrizes pós-cirúrgicas, cicatriz de queimadura, por conta dessa reorganização do colágeno que ele vai fazer. Então, ele pode ser indicado como preventivo quando a gente faz, às vezes, numa região mais superficial. Não tem necessidade de fazer um mais agressivo no paciente que não tem nenhum tipo de cicatriz, nenhum tipo de flacidez. Né? Então, melhora essa rugazinha do... Melhora. Geralmente a gente não faz na ruga. Ela vai melhorar porque a gente vai tratar a região. A ruga, esse suco nasogeniano, né, ele é reflexo da queda da estrutura. Então a gente precisa ver se não precisa reposicionar essas estruturas. Então o reposicionamento geralmente a gente faz com ultrassom micro e macrofocado. Ou então a gente faz com, às vezes, ácido hialurônico para poder fazer pontos de sustentação para poder subir. O microagulhamento, nesse caso, como ele vai reorganizar o colágeno, ele vai densificar essa pele, estimular o colágeno dessa região, e na hora que puxa, ele melhora. Esse outro que você falou, são aqueles fios que colocam? De ácido hialurônico, ponto de sustentação. Para puxar? Dá para fazer com os fios, dá para fazer com ácido hialurônico e dá para fazer com alguns bioestimuladores também de colágeno. A gente faz pontos de sustentação para poder dar aquela sustentada. O microagulhamento dói? Dói, se não for feito com sem anestésico, tudo dói. Porque faz o anestésico lidocaína tópica. A gente faz com anestésico tópico. Mas tem algum analgésico também que toma? Em algumas situações sim, em algumas situações quando a gente vai fazer o mais profundo, a gente precisa fazer de anestesia local ou mesmo com sedação, né? Dependendo da sensibilidade do paciente, porque tem paciente que é muito sensível, e aí tem que fazer sedação. Aí quando a gente faz para cicatriz de acne, que quando a gente faz muito superficial, não vai atingir no nosso alvo, que é a cicatriz. Aí a gente precisa fazer, às vezes, o anestesia local mesmo. Eu fiz, né? Eu achei muito parecido com a dor da tatuagem. Porque a tatuagem é micro agulhas, só que eu fiz a mesma coisa que eu fiz, por ser médico não é mais fácil. Aí eu tomei 3 analgésicos, né? Antes, uma meia hora antes. Aí fica bem, né? Então, e na hora, né, o tópico. Então, se fizer isso, já dá uma ajuda, porque muita gente tem medo, né? De falar, na hora que fala em agulha, a pessoa pensa que são umas agulhonas grandes, né? E é micro, já tá falando. É micro, e tem tecnologias hoje em dia que a pessoa nem chega a ver a agulha, né? Porque você vê em qual vai passando o aparelho, e aí você vê a ponteira do aparelho e não chega nem a ver a agulha. Não chega a ver a agulha. Mas tem paciente que sente, né? As agulhas entrando, né? Sente choquezinho no dente. Aí dá pra sentir. Vamos falar de outro assunto aqui que eu acho que é importante para todo mundo, né? Que a gente vem falando aqui da médica, né? E hoje, né? A gente vai passando o tempo, a gente vê que cada vez mais é importante a família, né? Sim. E você falou seus filhos, né? E qual é a idade deles? Como é que você concilia a vida de médica e mãe, né? É o desafio, né? Todos os dias, porque realmente a medicina ela é uma atividade que tem uma sobrecarga de horário, né? Eu tenho 3 filhos, né? Uma de 12, um de 9 que vai fazer 10 e uma de 7 que está fazendo 8 esse mês, né? Então são 3, né? Então cada um tem uma demanda diferente. É atividade, é isso, é aquilo, né? Eles não estão numa fase iguais, que eu posso botar os 3 para estar fazendo as tarefas juntinho e tudo. Então, um é futebol, outro é isso, outro é... Então, tem uma logística grande. E você que vai deixar nesses geralmente, lugares? O meu marido é que deixa, mas geralmente eu busco, né? E eu termino levando para as outras atividades, porque eu acho importante esse acompanhamento, né? É difícil estar criando criança hoje em dia nesse mundo aí digital e tudo. Então, se você não está acompanhando, se você passa o dia fora de casa trabalhando, você acaba perdendo, você perde a infância, perde acompanhamento, né? E eu valorizo muito isso. Então, eu tento ajustar todos os meus horários baseado no horário deles, né? Então, eu tento acompanhar bastante isso, né? É a minha prioridade. Então, todo semestre, digamos, eu reorganizo meus horários
né? Como eu não trabalho de plantão, eu consigo fazer isso, né? Então, às vezes, eu estou na clínica mais começo da tarde, ou então final da tarde, tudo vai dependendo dos horários deles. Então, tem alguns turnos que, às vezes, eu tiro para ficar acompanhando, né? Para ficar mais de perto deles por conta disso. Vamos dar uma olhada aí. Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá. Em todos os desenhos coloridos vou estar. A casa, a montanha, duas nuvens no céu e um sol a sorrir no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. Te acompanhar nas provas bimestrais, você vai ver. Serei de você, confidente e fiel, se seu pranto molhar meu papel. Acho que são os tesouros, né? E essa questão a gente vê... eu também, minha esposa também é médica, a gente tem uma vida corrida, Sim. mas tem a questão da memória afetiva. Sim. Às vezes o fato dos filhos lembrarem que você ia deixar no colégio, isso faz muita diferença lá no futuro, né? Hoje a medicina do estilo de vida até fala isso, são dos micromomentos, né? Sim. Mesmo porque às vezes você não tem tempo para dar 1 hora. Para dar 3 horas, para dar 4 horas, mas você tem aquele momento de deixar... valorizar, porque às vezes a gente acha, mas qualquer pessoa pode ali deixar, ou então assistir uma apresentação, mas para eles aquilo ali é muito, né? Marca a vida deles, né? Então isso é muito importante, eu acho. Porque eles, o mundinho deles ali, principalmente nessa primeira e segunda infância, são os pais. Né? Claro, depois que vira pré-adolescente, adolescente tem aquela fase assim que eles querem ser indivíduos, né? E às vezes se afasta, mas nem todos, né? Eu já tenho 49, ainda hoje a minha mãe liga às vezes para saber se eu almocei. Sim. Né? Pai e mãe nunca cresce, a mamãe liga, chegou em casa, ou então quando viaja, chegou tudo bem, não sei o que tudo. Mas então, isso é a importância da família, né? E é uma das coisas que eu acho que a profissão de médico é muito desafiador, né? Sim. É desafiador, essa questão de você dar atenção. Você conseguir conciliar o tempo, né? Então, por isso que você tem que organizar de uma maneira que realmente não atrapalhe. Porque senão você começa a se envolver demais no trabalho, e quando vai ver onde é que eu estava, né? Aí os meninos cresceram, ou de repente aconteceu alguma coisa e eles não tiveram aquele apoio, né, dos pais, então eu acho isso fundamental. Você acha que é mais difícil para mulher médica do que para o homem médico? Eu acho. Não, com certeza, né? Porque primeiro a gravidez em si é a mulher que carrega, né? Então ela se afasta do trabalho, tem a questão da amamentação. No primeiro ano de vida, acaba isso sendo muito exigido, né? Então, por exemplo, eu amamentei os 3. Então, no começo, tirava leite para poder trabalhar, para voltar. Então, assim, acaba sendo uma sobrecarga, né? Tem muita demanda. O Erizar, ele me ajuda, ele deixa os meninos, ele ajuda, mas ali o acompanhamento, se tá precisando, é prova... O que está havendo um assunto, eles adoece, não sei o que, eles recorrem a mim, então tudo sou eu, né? Ligaram na enfermaria, um deles, tá doente, você tem que, às vezes está atendendo, eu disse, aí, tem que pegar os meninos, ou então você precisa de uma base, que ligar para o pai ou para a mãe para ajudar a pegar, então acaba que é tudo mais para a mulher, sim, então é mais difícil. O homem, ele sai, vai trabalhar, quando chega, tá ali tudo, volta para o almoço e tudo tá ali no trabalho, né? É mais fácil. Pois é, mas você acha que hoje, assim, uma das coisas do mundo moderno tá se desconstruindo tudo. Sim. Né? Inclusive a família, né? Sim. Então, muitas vezes também você, que é uma mulher bem-sucedida, né? Que você tem a família, você tem a sua profissão, você acha importante o modelo tradicional de família, né? Ou há alguma adaptação que você acha que é necessária?
eu acho que tem que mesclar, né? Hoje em dia, às vezes, porque antigamente que tinha aquele aspecto muito patriarcal que só o homem trabalhava, a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Tem muito família que isso funciona, que consegue, mas a gente sabe que às vezes o custo é alto, então às vezes a mulher consegue estar trabalhando. Não, eu acho difícil a mulher conseguir, por exemplo, estar sustentando uma casa por conta dessa demanda, principalmente de filhos. Como é que ela vai estar ali e vai conseguir estar trabalhando fora, essa parte mais financeira está ajudando? Aí é muito complicado. Então, a família, às vezes, moderna, que quer que o homem e a mulher vai lá trabalhar, se super profissionalizar, porque para a mulher isso é complicado. Como é que ela vai chegar, às vezes, uma super especialidade, ou então ser uma dona de uma empresa muito grande que vai lhe gerar demandas, e aí você vai precisar estar lá resolvendo problemas, dando essa parte estrutural, porque se você é como se fosse CEO de um grande negócio, ali vai lhe demandar muito tempo e muito trabalho. Então, para a mulher, às vezes é um cargo difícil quando ela tem marido, quando ela tem filho, quando ela tem família. Então, eu acabo não querendo seguir muito para esse lado, porque eu priorizo muito a questão família, né? Eu sou católica e tudo, então eu quero uma harmonia familiar. Então, eu quero cuidar do meu marido, da minha casa, dos meus filhos. Não quero, lógico, a questão, por exemplo, às vezes você quer uma coisa para si, então você precisa ter seu emprego, mas você precisa conciliar isso, então é muito difícil. Então, por isso que eu acho que teria que mesclar aí. Eu acho que o modernismo demais é complicado. Eu não sei se você concorda, mas a diferença, né, vamos dizer assim, que a sociedade antes era patriarcal e a mulher ficava em casa por ser obrigada. Sim. Hoje não, muitas vezes é o acordo da família, né? Isso. Então não é que a mulher é submissa, é imposta a ficar em casa, é um acordo da família. Ó, eu vou lá, trabalho mais e a minha esposa vai lá, fica mais em casa. Então é uma troca, né? Como acontece assim, às vezes um homem pode passar por alguma dificuldade, a mulher está ali trabalhando e conseguir ali ajudar nesse sentido. O que eu acho muito errado do passado é a história da submissão, no sentido que às vezes tinha mulher que tinha que aguentar até traição, maus tratos e tudo, Sim. E não podia fazer nada, porque não podia, às vezes, se separar, não tinha trabalho, não podia sustentar nem nada. Então, às vezes, a questão do trabalho da mulher dá uma certa independência de não ter que aguentar certas coisas, né? Essas histórias de violência doméstica e tudo. Então, ela tem essa individualidade para poder não ficar dependente nesse sentido, né? Mas eu acho que a harmonia da família e tudo é muito dessa questão mesmo do acordo. E, assim, tanto essa questão de desconstruir a família, Sim. Né, acabou que tem várias partes do mundo tá vendo o movimento contrário, Sim. Né, que o mundo é um ciclo, e eu também observo um movimento contrário das mulheres para o catolicismo, Sim. Né, principalmente no Brasil, que é um país católico. Você também tá vendo isso, de as pessoas se voltarem mais para o catolicismo, para a busca da religião, até para ter uma base, porque para os filhos da gente, se você não tem se você não tem um parâmetro, fica mais difícil. Você acha que isso é importante? Sim, você estimula a religião na sua casa? Sim, a gente estimula justamente para eles terem esse apoio, essa base, e serem fortes espiritualmente, porque eles vão ser expostos, né, no mundo do dia a dia, e o mundo de hoje está bem assim difícil, então eles vão ser expostos a tentações, às outras coisas que podem levar para um mau caminho, né, então pode chegar a destruir a vida de uma pessoa, né. Então, quando a pessoa às vezes não tem fé, não tem uma religião para poder realmente se apegar, para poder realmente pedir esse suporte e tudo, é bem complicado. Eu não sou uma pessoa religiosa, mas a minha família é. Sim. E mesmo eu não sendo religioso, eu acho muito necessário as minhas filhas, elas rezam todo dia. Sim. Ela tem aquela, não sei se você também já usou aquela Bíblia das Princesas, Sim. Que elas leem todo dia. Quer dizer, apesar de eu não ser religioso, eu acho que elas têm que ter essa educação. Elas, A minha esposa também é católica, né? E ela tem essa educação católica. Eu acho importante, mesmo eu não sendo religioso, que elas tenham essa religião, porque depois, se elas, como adultas, decidiram não ter, mas elas tiveram educação. Isso. Né, porque tiveram a base, né? Aí quando era mais na frente e tudo, aí quando se tornarem adultas, aí elas decidem, né? E o cristianismo, né? Ele é interessante porque se você fizer os ensinamentos de Cristo, não precisa fazer mais nada. Né? Então, assim, mesmo que você não seja religioso, como eu não sou, mas aqueles ensinamentos ali, qualquer pessoa pode seguir. Sim. Né? Porque fé é diferente de religiosidade. Exatamente, são duas coisas diferentes. Mas os ensinamentos, né, de Cristo, se você educar seus filhos naquele ensinamento,
Exatamente, Já é uma porque lá base, eles né? ensinam honestidade, empatia, né? Então, tem muito mais valores ali embutido, né? E que aí são muito válidos na criação dos nossos filhos, né? Sim. Vamos lá, produção. Vamos mostrar aí o outro responsável pela família. When your world is standing still, I can turn it around. Put your head up in the clouds and pick your feet up the ground. Are you ready for my love, my love? My love, my love is ready for you. If you're looking for a heart that's always true, only to you, then my love, my love is ready for you. Girl, I've heard it say that love. Vi que vocês gostam muito de viagens, né? Gostamos, né? Que é o momento que a gente consegue ficar mais tempo, até com nossos E filhos, para né? Nós conciliar dois. essa agenda de 2 médicos. Não, a gente sempre aproveita as férias dos meninos, né? E às vezes também congressos, né? E são viagens geralmente mais curtas, né? E aí a gente tenta encaixar, né? Para poder. É como lá em casa, é você que marca a viagem, diz, ó, você vai viajar. Na maioria das vezes, principalmente quando é viagem às vezes de congresso, não, eu aproveito para ir nos congressos dele, porque ele tá ali estudando, eu faço Sim. alguma coisa, mas em viagem com os filhos, geralmente eu é que termino comprando as passagens, organizando, tomando na frente, porque Então é a mesma coisa lá em casa. senão as viagens não surgem. E aí, se você principalmente não faz com antecedência, com programação, né, aí eu já fico planejando, não, a gente vai para onde? Em julho, não sei o que, aí a gente já, para poder aproveitar. Pois lá em casa é a mesma coisa. Viagens. Isso aí É na Disney, É na né? Disney. Nossa, lá é um sonho mesmo. Você já tinha ido quando criança? Já, eu tinha ido, na verdade, com 15 anos. Né? E aí, nesse dia, a gente foi com os meninos. Realmente é uma experiência. Aí eles única, né? eles ficam encantados, né? E viaja a cultura, né? Não é só diversão, né? Você aprende muita coisa, as crianças vivenciam outros mundos, outras culturas, né? Então é muito importante até para eles, né? Para a vivência deles. Eu acho interessante em viagem, não sei se você tem a mesma sensação, mas até como se você viaja, é como se você tivesse uma outra versão de você. Sim. Que você se sente diferente, né? Por exemplo, você vai para fora do país. Sim. Até o jeito de você pensar, por exemplo, quando você está falando outra língua, parece que você também tem um outro você, né? Não, é diferente, mas é muito bom, né? E, por exemplo, eu já viajo com os meninos, e são 3, né? Já há bastante tempo, até quando eles eram menorzinhos, assim que começou a ver, não, vou viajar sem funcionário, sem babá, sem nada, para justamente ter. Aí, às vezes, é cansativo, porque são 3 crianças. Agora eles já estão começando a ficar maiorzinhos. Cada viagem a gente vai notando até essa diferença de amadurecimento deles, né? De ajudar, às vezes, a arrumar uma mala na hora dos passeios, disso, aquilo, né? Lógico que quando a gente vai programar, quando vai com eles, a gente faz uma programação, não 100% de criança, mas é porque eles têm que aprender também, que tem programação de adulto, e eles estarem ali, né, vendo, né? Porque não vai ter toda viagem, vai ter parque, que vai ter coisas só infantis, né? E tudo isso a gente vai notando até a evolução da maturidade deles, né? De estar nos acompanhando, de estar fazendo esses momentos, né? É muito bom. Quando você... Assim, é a questão da babá. A gente também, na minha casa, a gente não tem babá. Já há um bom tempo. E a gente nunca nem quando elas eram bebês, a gente viajava com babá, né? Na grande maioria das viagens, a gente alternava. Ela cuidava da menorzinha, eu cuidava da outra. Mas mesmo assim, uma com 2, outra... antes de 1 ano, uma com 3, a gente sempre preferia. Porque exatamente para você... Não parte delegar, né? Melhor, tem a intimidade com a criança. Eu levava quando eles eram bebezinhos, até porque, principalmente quando era 3, né? Aí precisava realmente de um auxílio, de uma ajuda. Porque às vezes a gente estava com o maiorzinho no canto, aí uma dormia, aí vezes precisava desse apoio, né? Hoje em dia, não. Só quando a gente às vezes vai viajar por uma coisa assim,
sei lá, fazendeiro, que precisa mais para estar ajudando nas coisas de casa e tudo Sim, pra com a eles, criança propriamente especificamente. dito. Até para poder orientar e educá-los, de também, às vezes, de aprender a se virar só, aprender a fazer as coisas, né? Porque senão fica muito, muito dependente. Fica. Vocês gostam mais de viajar no exterior, pro exterior ou dentro do Brasil? Os dois, a gente tenta mesclar, né? Porque não dá para estar viajando toda hora para fora, né? Principalmente com as crianças, mas a gente tenta mesclar, né? Porque o Brasil tem muita coisa para conhecer, coisa né? boa, muita coisa. Que pena, assim, que às vezes você viajar dentro do Brasil para fora Sai é o mesmo mais preço. caro. Ou mais caro, né? O mais caro. Eu fui, a minha esposa, ela foi fazer uma prova da MEV lá, até tirou o certificado de medicina de estilo de vida, e a gente viajou para Florianópolis. Foi mais caro, se a gente tivesse ido para fora do país, tinha sido mais barato. Né? Então, assim, a gente foi no carnaval, fui com os meninos do ano passado para Camboriú, Florianópolis. A gente, é um absurdo. Se duvidar, parece que a gente foi para essa viagem da Disney, né? Então, a gente não entende por quê, né? Porque as passagens são caras, né? Tudo realmente... São os impostos também, né? No Brasil, que são muito maiores do que fora, então acaba encarecendo tudo. E olha que hoje dólar, euro, tá caro, né? Imagina. Tá muito. Tá muito. E aqui no Brasil... Vamos ver se tem esperança de baixar. Não sei. É verdade. Você viu que o Trump agora fez uma medida bem radical, né? Com a taxação. Né? E isso é uma medida que pode empurrar a inflação para baixo no mundo todo, né? Você vê que hoje o mundo é todo interligado, né? Mais do que... Sempre foi, mas agora é um negócio agora tá absurdo, bem mais, né? Como é que você vê, só para a gente encerrar, né, essa questão do desafio? Seus filhos, algum deles já fala em fazer medicina? Não. Ou não vão querer? Ou estão vendo que os pais trabalham demais e não querem? Teve um deles que já chegou a falar assim, não quero medicina porque trabalha muito. A mais nova chegou a falar uma época, mas hoje já disse que não quer mais. E a mais velha que dizia que não queria, às vezes já fala, não, talvez eu faça dermatologia, não sei o que tudo. Então, mas nenhum fala assim, eu vou ser médico. Então... E como é que você vê se a sua filha mais velha for médica nesse cenário atual da medicina? Eu estimulo muito e vou estimular quando eles chegarem a mais fase a eles fazerem realmente o que eles se identificarem, né? Porque é só se identificarem para poder ser felizes no que vão fazer. Porque é muito difícil saber como é que vai estar a medicina daqui uns anos, né? Já que eles são novos, são todos crianças ainda. Então é muito difícil prever o futuro, porque a gente vê que tem muitas escolas abrindo, né? Então o nível de profissionais, quer queira, quer não, cai, porque não tem hospitais suficientes para todos eles, não tem vagas de especialização para todos esses médicos que estão saindo. Nem hospital para ser treinado. Nem hospital para ser treinado, nem vaga de residência para se especializar e nem mercado de trabalho para receber todos esses profissionais. Então, a gente sabe que daqui a um tempo vai ter médicos formados e até especialistas formados com dificuldade de arrumar um emprego. Sim. Né? Então, dificuldade para arrumar um emprego e até mesmo para ter demanda de pacientes e tudo. Então, a gente não sabe como é que vai ser esse futuro aí. Pois é, esse modelo de abrir desenfreadamente faculdade de medicina já aconteceu em outros países e voltaram para fechar várias porque não deu certo. Né? E a tendência realmente é não dar certo. Porque a tendência... Porque a gente vê que hoje, quando a gente fez, vou falar na época não, que nós somos jovens, era muito difícil entrar para medicina. Sim. Né? Hoje não é mais. Hoje já tem prova online. Sim. Né? Na nossa época... Porque tem muitas faculdades, né? Principalmente. Quando eu fui passar para medicina, eu estudava 18 horas por dia. Sim. Eu acho que também foi seu caso também. A gente não fazia outra coisa. Não tinha festa de aniversário, não tinha festa de nada. Tinha que focar para estudar. Era dentro do quarto, estudando na escola, estudando. E hoje já não está mais assim. Sim. Então, mas assim, toda profissão tem os bons, tem os ótimos, tem os mais ou menos e tem os ruins. Isso. Né? A única, eu acho que a preocupação que vai ter é que o número de mais ou menos de ruim vai aumentar muito por causa da deficiência na formação. Sim. Tem faculdade abrindo em cidades minúsculas. Quem é que vai ensinar para esse pessoal? Pois é, não tem. Mas é como Onde é que eles vão fazer a prática, né? Porque hoje em dia a teoria é importante, mas a experiência prática é muito importante, né? Sim. Então, para você conduzir aquele paciente, para você dar o diagnóstico e tudo,
qual é a principal diferença entre um médico que é mais experiente do médico recém-formado? Porque às vezes o recém-formado está com a teoria ali afinadíssimo, né? Aqueles que são mais dedicados e estudiosos, né? Então a diferença vai ser mais realmente na experiência, na prática. Eu tenho um pensamento, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo e que eu vi com outros. A gente só é médico de verdade mesmo depois de 10 anos. Porque aí você tem 10 anos você já passou, por exemplo, um cirurgião. Eu fui cirurgião geral durante um tempo. Depois eu fiz endoscopia. Mas eu trabalhei em pronto-socorro, operando tudo enquanto durante muito tempo. Sim. Aí você vai vendo um monte de coisa, você vai... Por isso que a experiência, a residência é importante, né? E foi bom falar nisso também, porque às vezes eu percebo que essa geração, às vezes eles já querem... não, eu fiz subespecialista, eles já querem chegar atuando às vezes só naquilo ali e tudo. E essa vivência... primeiro você vai pegando o que dá para depois você ir escolhendo onde quer ficar, né? Então, para poder você ter essa outra experiência. Às vezes é difícil você chegar fazendo só aquilo que você deseja estar fazendo, né? Às vezes você começa fazendo outras coisas, como qualquer profissão, né? Você deseja chegar em tal nível, você vai trabalhando ali, às vezes, em outras coisas para poder ir juntando experiência, até dinheiro, até um network, para depois ficar, agora eu estou onde eu cheguei, vou escolher meu horário e tudo, né? E tem a questão também do conhecimento horizontal e do conhecimento vertical. Sim. Então, primeiro a medicina, eu vejo que você tem que ter primeiro o conhecimento horizontal. Sim. Aí depois você vai verticalizando. Senão você fica com um conhecimento muito específico. Sim. E o corpo, ele é um só. Você não separa. Não, vou separar só a pele aqui da pessoa, só o olho aqui. Não dá. Não tem. É né? diferente. Porque o olho vai, por exemplo, você vai ter na pele uma doença psiquiátrica que está na pele. Então não dá, né? Realmente o conhecimento ele tem que ser horizontal. Exatamente. Então, doutora Fernanda Aires, eu queria agradecer. Foi ótima a entrevista. Dava para conversar mais muito tempo, porque realmente o assunto é interessante. A doutora é interessante, sabe muito. Então, queria agradecer sua presença aqui no Archimedes Talk Show. Eu que agradeço, né? Realmente daria para conversar aqui várias horas, porque são muitos assuntos, né? Mas foi muito bom. Obrigado. Gente, então mais um Archimedes Talk Show. Façam lá seus comentários, façam perguntas de dermatologia para a doutora responder. Até a próxima.